Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 5 sintomas de um crente desviado. Será que você tem esses sintomas? E o primeiro sintoma é que a pessoa não lê mais a Bíblia. Uma das principais armadilhas do diabo é fazer com que você fique longe da palavra de Deus. E ele pode usar muitos métodos para fazer isso. Por exemplo, o entretenimento pode ser uma de suas estratégias. Ficar muito tempo assistindo filmes e séries ou mesmo passando horas e horas jogando videogame, essas coisas esfria a vida de uma pessoa cristã. Devemos ter temperança e saber usar essas coisas de uma forma correta. Abandonar a palavra de Deus por causa de coisas seculares que não edifica a ninguém é um grande perigo. Ler a Bíblia todos os dias deveria ser um hábito, mas às vezes tem pessoas que passam dias e dias sem ao menos ler um só versículo. Charles Haddon Spurgeon disse algo que é verdade. Há pó o suficiente em suas Bíblias para escrever condenação com seus próprios dedos. A falta de leitura da palavra de Deus pode levar muitas pessoas ao falecimento espiritual. Muitos crentes estão desviados e não sabem disso. Número 2, a falta de oração. Às vezes estamos tão preocupados com o nosso trabalho, família, estudos e esquecemos de colocar todas essas coisas diante de Deus por meio da oração. A oração é o combustível que nos move. Às vezes estamos tristes e preocupados com muitas coisas, mas quando oramos, Deus nos dá alívio e esperança. A oração é primordial na vida de uma pessoa que é cristã, mas muitas pessoas já abandonaram há muito tempo a prática da oração, e isso pode ser prejudicial para a sua vida, pois a oração é um meio que nós temos para conversar com Deus. Uma das coisas que Jesus mais fez foi orar. Ele era um exemplo para nós e devemos ser imitadores de Cristo. No Getsemane, Jesus clamou ao Pai quando ele estava angustiado. Ele buscou a Deus por meio da oração. Por que devemos ser diferentes de Jesus? Nós devemos ter uma vida de comunicação com Deus, ou seja, buscar ao Senhor por meio da oração, falar com Ele e certamente Ele vai nos ouvir. E o terceiro sintoma é que não louva mais a Deus. Uma das coisas que Deus preza muito é o louvor, pois Ele merece todo louvor e adoração. Ele fez todas as coisas, inclusive eu e você. Ele é digno de receber todo louvor e adoração, mas isso é algo que está em falta em nossas vidas. Aquele primeiro amor, aquela dedicação que havia no começo de nossa conversão, vai sumindo aos poucos e devido aos problemas que passamos em nosso dia a dia, nós esquecemos de louvar a Deus ou mesmo escutar algum louvor bíblico em nosso celular. Algumas pessoas preferem ouvir as músicas seculares do que os louvores bíblicos. É claro que existe algumas composições egocêntricas e nem parece às vezes uma música cristã, mas existe algumas músicas cristãs que são boas e glorificam a Deus. A harpa cristã é um exemplo, composições que enaltece e engrandece o nome do Senhor. O Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus encontre essas qualidades em você. Cante louvores a Deus, glorifique o nome do Senhor. Jó, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, ele continuou louvando a Deus.
Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus. Seja um exemplo e não pare de adorar a Deus. Se você não tem mais ânimo para louvar a Deus, ore e peça a Ele forças para continuar. Número 4. A falta de perdão. Acontece muitas coisas em nosso dia a dia e algumas pessoas nos magoam. Se você não lê a Bíblia, não ora e não louva mais a Deus, então você saberá muito pouco sobre os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é a misericórdia e o perdão. Deus nos perdoa muitas vezes, só que algumas pessoas não perdoam o seu próximo. E com isso, o rancor e a falta de compaixão invade o coração dessas pessoas. E perdoar o seu próximo fica mais difícil. Não devemos deixar essa semente crescer em nossos corações, pois os frutos no futuro podem ser terríveis. Se você não perdoa e não sente mais compaixão pelo seu próximo, pode ser que você é um desviado e não sabe. Nós devemos perdoar todas as pessoas. Devemos perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. É isso que Jesus exige de seus seguidores. Jesus, quando estava na cruz, ele perdoou aqueles que o açoitaram e crucificaram ele. Jesus disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Se Jesus perdoou aquelas pessoas que o crucificaram, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Número 5. O pecado se torna agradável. Quando uma pessoa se afasta de Deus, o diabo usa meios para poder destruir a vida daquela pessoa. E o pecado se torna algo agradável. É por isso que a pior decisão de uma pessoa é abandonar a Deus e seguir os caminhos do mundo. O evangelista Billy Graham disse algo muito importante. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Se o pecado se tornou agradável para você, então você já está com sintomas de um crente desviado. Não podemos achar isso normal, pois o salário do pecado é a morte. Meus amados, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.